A gente parou aqui no exercício 6, né? A gente fez até o exercício 5, né? E aí fizemos o exercício 6. O exercício 6, pessoal, ele é uma lixadeira de peças automatizada. Então aqui, por exemplo, só relembrando, né? Eu tenho aqui um cilindro de duplação. Esse cilindro de duplação ele deve trabalhar de forma contínua, né? Porque, por exemplo, na base desse cilindro está uma base de movimentação, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a lixadeira rotativa, né? Vocês podem ver que ela está, né, com movimento circular, tá? E aí nós temos aqui dois fins de cursos de posicionamento, né, para a gente fazer o ciclo contínuo do acionamento do cilindro. Então aqui no projeto em si, ele pede para que após acionarmos um botão S1, o atuador deverá repetir a sequência de vai e vem 10 vezes, né? E aqui, a observação, o atuador só deve recuar depois de 3 segundos, então ele tem que manter 3 segundos avançado e depois recuar. E o botão S1 reinicializa o sistema. Um LED deve indicar que os dois últimos ciclos estão sendo executados. Aqui dá para a gente implementar uma coisa diferente que a gente não fez ainda, pessoal. Que ele fala que o mesmo botão aciona e o mesmo botão desliga, tá? Então tem que ter uma lógica para executar isso, tá? A gente pode fazer isso com o tempo para aplicar com vocês aí essa parte aí de acionamento com um botão só. Nesse meu caso aqui, desse exercício que está pronto, a gente fez com o botão S1 e S2, tá? Uma coisa aqui, por exemplo, que a gente vai ter que aplicar, né? Então, por exemplo, essa sequência de vai e vem 10 vezes, nós vamos ter que utilizar um contador. Então, um contador crescente, né, que vai contar 10 vezes o avanço desse cilindro, tá? O LED deverá indicar que os dois últimos ciclos estão sendo executados. Então, para que possa sinalizar o LED, né, que vai informar para o operador que os dois últimos ciclos, né, a gente vai ter que fazer uso de outro contador que vai contar até 8, por exemplo, e acionar o LED. Então, aqui no projeto, ele pede para elaborar um programa e a lista de alocação para este dispositivo. Então, agora eu vou voltar aqui no diagrama do ladder, né, por exemplo, né? Depois vocês só me informem aí, pessoal, se vocês estão conseguindo enxergar a programação, tá? Estão conseguindo enxergar legal aí, pessoal? As duas telas aqui, ó. O que eu vou mostrar para vocês aqui, né, pessoal? Por exemplo, deixa eu ver aqui, vocês já responderam aqui, tá ok? Rafael, Pedro, quem quiser chamar mais gente lá, pode ficar à vontade. Aqui eu tenho o circuito que a gente fez na última aula, né, antes do recesso. Então, por exemplo, o circuito pneumático e o circuito do CLP, nós estamos utilizando dois botões, o S1 liga e o S2 desliga, tá bom? Um S1 é o fim de curso de recuo, então ele está aqui, ó. Um S2 é o fim de curso de avanço, que ele está aqui, tá bom? Um S2, aqui eu tenho um botão reset que a gente criou aqui, ligando no set para resetar os contadores. Na parte de acionamento dos atuadores, nós temos aqui uma solenoide de avanço ligada à saída 0, né, que é 0.0.
que é essa aqui, ó, certo? Uma solenoide de recuo, que é ligado na saída Q01, que está no Y2, que é aqui a solenoide de recuo. E aqui eu tenho um LED que indica a condição de peça, condição de quando os dois últimos ciclos estão sendo executados. Percebe que eu resetei agora o contador, né? Agora na parte do ladder, só relembrando, tá, pessoal? A primeira coisa que a gente fez aqui no ladder foi criar um botão. Esse botão ele é o botão liga, né? O S1, tá? Que vai ligar o set aqui, né? Que é o setar o sistema. Então o que que nós fizemos aqui? Nós colocamos uma memória do sistema. Quando a gente apertar esse botão, ele vai setar essa bobina, né? Ela vai ficar memorizada, ligada. E todas as linhas dos sistemas aqui, ó, vão ser energizadas. Então essa aqui, a linha 2, a linha 3, né, a linha 4, né? Todas, né? Só não coloquei aqui no contador para não dar problema. E também não tem necessidade, tá? E lá no final, a gente, na linha 7 aqui, a gente pega o botão S2 e reseta a bobina do sistema. Então, na verdade, isso aqui é um liga e desliga, né? Então, liga lá em cima, no S1, aqui é o liga, e aqui é o desliga, tá? Somente isso. Agora, pessoal, como que nós vamos fazer, né? Quando eu aperto o botão S1, por exemplo, eu vou energizar a linha sistema, que vai energizar esses contatos aqui e vai dar condição já de iniciar o sistema. Vocês vão perceber que isso vai acontecer. Então, por exemplo, aqui, esse contato aqui, ó, de 1S1 é o contato de recuo do cilindro. E o cilindro já está recuado. Significa que ele já está em nível lógico 1, condição verdadeira, já me dando condição de avançar o próprio cilindro. Então, por exemplo, se eu apertar S1 aqui, ó, o sistema já vai funcionar, porque ele já vai estar condição verdadeira no sistema, condição verdadeira no 1S1, consequentemente vai ligar um Y1, avançando o cilindro. Certo, pessoal? Na próxima linha, por exemplo, a linha 3, eu tenho o quê? Eu tenho o sistema de novo, né? E tem uma coisa que a gente colocou aqui, um contato do fim de curso de avanço. Qual a função desse fim de curso de avanço? Ele vai me dar uma informação que o fim de curso, que o cilindro, né, está avançado. E se vocês lembram que no pedido do cliente aqui, ele fala que tem que ter um atraso de 3 segundos no recuo do cilindro. Então, exatamente, quando o cilindro bater aqui no S2, né, ele vai acionar o contato de 1S2 e antes de recuar aqui a bobina 1Y2, o que nós fizemos? Nós colocamos aqui, ó, um temporizador T1. Esse temporizador T1 aqui, ele é um temporizador on delay. Então ele vai contar um tempo de 3 segundos para depois vir aqui, ó, e fechar esse contato para recuar, né? Acionando a bobina de solenoide 1Y2, que é o recuo do meu cilindro, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Beleza, pessoal? Gustavo Megias também está aqui. Obrigado aí pela participação. Se tiver alguma dúvida em relação à aula, pessoal, toca aí, fala com o pessoal que a gente está aqui online. Normalmente a gente não marca o horário de aula, mas o pessoal sabe que o professor tem que estar aqui online, tá bom? Bom, e assim, gente,
com relação aqui à nossa lógica, até aqui teve alguma dúvida? Acho que não, né? Por exemplo, aqui, pessoal, nesse sistema, nesse temporizador que a gente contou aqui, ele vai contar os 3 segundos, né? Esse temporizador aqui, por exemplo, é o SD. Então ele conta para ligar, então ele é on delay. Então à medida que o cilindro chegou e bateu em um S2, eu vou acionar esse contato que vai acionar esse temporizador. Esse temporizador vai contar 3 segundos. Essa aqui, ó, é a instrução de contagem do timer do Sims. É o S5T jogo da velha 3S, tá? Ou hashtag, né? Alguns chamam de hashtag. Então, pessoal, quando ele bateu aqui, ele vai contar o tempo e após o tempo percorrido, ele vai acionar T1 que vai recuar o nosso cilindro. Então, recuou o nosso cilindro, o ciclo vai voltar novamente, ó. Por quê? O professor vai voltar novamente. Vocês concordam comigo que quando eu recuar o cilindro novamente, ele não vai bater em um S1? Se ele vai bater em um S1, olha só que legal. Esse contato que estava aberto enquanto o cilindro estava avançado, porque aí o 1S1 não estava acionado, ele vai voltar a ser acionado quando ele recuar. Então, por isso que fica ciclo contínuo, indo e voltando. Porque esse contato aqui, eu retroaviso, né, a retroalimentação do meu sistema, dizendo, olha, você está voltando, né, para a posição de um S1 aqui, então o S1 vai ser acionado novamente. Como o sistema está ligado ainda, então ele vai voltar a acionar um Y1. E o cilindro vai avançar novamente quantas vezes for necessário, de acordo com a nossa necessidade aqui. Certo, pessoal? Agora, por exemplo, a gente vai entrar numa parte que ficou, né? Que é a parte dos contadores. Tá? A parte dos contadores, pessoal, a gente precisa contar até 10 e contar até 8. O contador até 10 é esse aqui, ó. A gente utilizou um bloco contador da ESC Counter 0DB. Então a gente usa uma DB1 aqui para armazenar esse dado aqui do contador. Esse contador ele funciona da seguinte forma. Eu tenho uma entrada de contagem, CU, que é Counter Up. Counter Up é contador crescente. Então, quem que vai acionar esse Counter Up aqui? É o próprio fim de curso de avanço. Ó. Então, ele vai ser o elemento de contagem. Porque eu preciso verificar quantas vezes foi acionado o meu cilindro. Então, aqui, um S2 vai ser o elemento sensor que vai detectar a quantidade de vezes que o cilindro avançou. Então, toda vez que ele fecha o contato 1S2 aqui, eu incremento 1 aqui no contador. Tá? Eu incremento 1 e no meu preset, no counter value aqui, vocês vão perceber que aqui vai armazenando a variável, né, uma variável inteira. Então vai ser 1, 2, 3, né, de acordo com o preset que a gente colocou. O preset é no PV, pessoal. PV quer dizer preset value. Então toda vez que eu acionar o preset value aqui, ou melhor, toda vez que eu contar aqui uma vez, o acumulador aqui vai receber a variável e vai armazenar. Quando ele chegou no preset value, que é o valor que nós deixamos como referência, ele vai acionar a saída Q. Então, pessoal, o que essa saída Q vai fazer? Ela vai ser usada, no meu caso, a gente colocou aqui uma bobina, uma memória M02. Essa memória M02, que é uma bobina, ela vai ser responsável por acionar o recuo do cilindro. Por quê? Porque eu preciso parar o cilindro. Então, quando o sistema detectou que chegou até 10, ele vai acionar M02 e vai acionar aqui
um Y2 recuando o meu cilindro. E aí a gente para ele, né? Só lembrando então, por que eu coloquei aqui a I07 aqui, ó, por exemplo, um contato de reset do meu contador. Porque para eu voltar ao sistema, para começar do zero, eu preciso dar um reset aqui no meu contador. Tá bom? Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Gostaria de perguntar para vocês. Se tiver alguma dúvida, só dá um toque aí, levantar a mão. Tá bom? Gabriel Almeida, São Gregório. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia aí para vocês. Bom dia a todos. E aí, pessoal, o que nós temos agora aqui? Dando continuidade aqui no meu sistema, faltou um último elemento aqui, que é a solenoide para a gente detectar aqui, para nós ligarmos o LED, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse outro contador aqui, que está ligado o contador que vai contar até 8. Então é a mesma forma, pessoal. Quando ele contar até 8, né? Então o meu preset value aqui, ó, ele está setado com 8, tá bom? Então, por exemplo, as mesmas informações de cima aqui desse outro contador eu coloquei aqui embaixo, porque o elemento também de sensoriamento da quantidade de vezes que o cilindro avançou é um S2, então eu coloquei um S2 também no counter up aqui, que é que ele vai começar a incrementar aqui os valores, tá? Então aqui, por exemplo, essa MW100 aqui, por exemplo, é uma variável de memória word, né, que ela vai ser responsável por armazenar o valor de contagem. Por que tem que ser MW? Porque W, pessoal, ele consegue cobrir um valor inteiro, diferentemente de um valor binário, né? O valor binário teria que ser 0 e 1. No caso aqui a gente conta valores inteiros, né? Então não pode ser uma variável binária, que tem que ser uma booleana, tem que ser uma variável do tipo inteiro. Então, pessoal, aqui nesse caso aqui, a gente vai contar até 8. O resultado da contagem de 8, né, no acumulador, quando chegar até 8, o preset aqui vai ser cumprido, né, o valor de preset, que vai acionar o Q aqui. Então, o que vai ser responsável? Ele vai ser responsável em acionar, né, a bobina Q02, que vocês podem observar aqui, ó, que a bobina Q02 está acionando o LED. Exatamente o que ele pediu lá no projeto. Ele pede para você acionar um LED quando o valor chegar até os dois últimos ciclos, né? No caso, o 9 e o 10. Fechando aqui na linha 7, é aquela que eu já expliquei para vocês, que é o desligamento do nosso sistema. Se não ficou nenhuma dúvida, agora eu vou botar aqui para simular, tá, gente? Tá? Então aqui na simulação eu vou ligar aqui, né? E aí ele vai começar. Ó, aqui, pessoal. Perceba o seguinte, ó, que nessa linha aqui, ó, 3, ele tá, ó, contando os 3 segundos. Para quê? Para acionar aqui, ó, a nossa solenoide. Então a solenoide 1Y2, ele tá dando um retardo aqui, ó, no desligamento. Então ele fica 3 segundos aqui acionados, ó. Tá? Olha lá, 3 segundos acionado e depois recua. Olha só que legal aqui, ó. Vocês percebem agora, ó, que o nosso ciclo já foi totalmente completo. É que a gente não conseguiu ver o computador funcionando, mas nós vamos ver agora, ó, porque eu vou resetar o meu sistema e ele vai começar a contar de novo. Ó, o acumulador aqui, ó, 1, né? Próxima vez que ele for acionar vai contar 2, 3, 4, né? 5, ó. Perceba aqui, pessoal, ó, um S2 aqui, ó, acionando.
Então toda vez que ele bate um S2, ele vai acionar e incrementar um valor 1 aqui no nosso contador. Contou até 10, ele tem que recuar e parar, ó. Tá vendo, gente? Ó, contou até 10, ele vai acionar M02, que por sua vez aqui na linha Network 4, ele vai pegar, ó, e fechar aqui a Network, vai fechar aqui um contato em paralelo, onde ele vai desligar, né? Ele vai recuar o nosso cilindro. Percebe a interpretação aqui da lógica, pessoal? E aí, pessoal, como o sistema está travado, eu preciso resetar ele novamente. Só lembrando que S1 ainda está ligado, por isso que o sistema volta a funcionar automaticamente. Ó. Ó lá. Então o operador tem que colocar uma nova peça. Agora vamos analisar aqui, pessoal, o contador que vai contar até 8. Então aqui ele está no 4, ó, né? 5. Percebe aqui o LED, pessoal. Ó o LED aqui, ó. 6, 7. Contou até 8. Então, quando ele contou até 8, os dois últimos ciclos, ó, é agora. Olha lá, ó. Os dois últimos ciclos, e aí ele para. Então, olha só que legal, né? Então, a gente cumpriu o que o cliente pediu aqui na nossa no nosso exercício 6. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso exercício 6 da lixadeira de peças automatizada. Então, se vocês perceberam, por exemplo, aqui, que agora eu vou resetar o meu sistema. Resetei, ó, percebe que o sistema agora, eu posso, por exemplo, dar um reset aqui, ó, que não vai funcionar nada, ó, porque eu preciso apertar esse 1 novamente. Então, esse aqui é o diagrama, pessoal, que eu queria que vocês guardassem aí, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir copiar, mas é importante, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês também. Não sei se vocês têm o TIA Portal instalado no computador de vocês. Pelo que eu me recordo, eu deixei esse software guardado. Eu mandei o link para vocês do driver, né? Para vocês baixar o programa, né? Tudo bem? Então ficou... eu estou gravando essa aula também para vocês assistirem. Por que eu vou fazer agora, pessoal? Aproveitando até que a Vitória está por aí, eu estou conversando com eles, pessoal, para vocês fazerem as atividades desse mês de agosto. Para mim não dá falta de um mês para o pessoal. Então, assim, são atividades fáceis de fazer, só relatórios de vídeos. Eu não estou exigindo muita coisa, tá bom? É uma atividade só no mês. Então não tem muito o que vocês reclamar, porque não tem muita coisa para vocês fazerem, tá bom? O que eu vou pedir para vocês agora, pessoal, nos próximos dias aqui de aula, por exemplo, no mês de setembro, nós vamos dar continuidade a esses exercícios agora, né? Exercício situação problema. Por exemplo, o exercício 7 é um dispositivo selecionador de caixas, tá? Então aqui, por exemplo, ele pede para que um dispositivo acione, né, um atuador linear de duplação que vai fazer o quê? Posiciona a esteira na posição 1 quando as caixas forem metálicas, tá? E na esteira 2 quando não metálicas. Então, na verdade, aqui é um dispositivo selecionador de caixas metálicas e não metálicas. Então, a gente vai acionar o botão S1, parando somente quando esse mesmo botão for acionado. Então, aqui nós vamos aplicar o conhecimento de como acionar um botão só e com o mesmo botão desligar o sistema. Já viram isso, pessoal? É muito interessante fazer isso no ladder, hein? Então, por exemplo, aqui ó, no exercício 7, ó, tem aqui, ó, esse aqui ó, não dá para ver muito bem aqui, ó, vou até aumentar para vocês verem. Ó, só um minuto. Ó, percebem aqui, ó, que quando a caixa chega nessa posição, tem que ter um sensor, né, para detectar que a caixa chegou nessa posição. E se esse sensor detectou, por exemplo, que essa caixa é metálica,
né, ele tem que mudar a posição da esteira aqui, né? Ela tem que ir para lá ou para cá, né? Para posição 1 ou posição 2. Ele chama de posição esteira 2, posição esteira 1. Então aqui ele chama aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, que posiciona a esteira na posição 1. Então, por exemplo, aqui, ó, o funcionamento da selecionador de caixas dá através do funcionamento de atuador linear de duplação, que posiciona a esteira na posição 1 quando as caixas forem metálicas, tá? Então, o que eu percebo aqui, pessoal? Aqui, ó, é a minha principal esteira, certo? É a posição 1 ou esteira 1. Então, por exemplo, aqui, as caixas forem metálicas, então as caixas que forem metálicas, aqui o atuador não vai fazer nada. Ele vai ficar parado se a caixa for metálica, né? Então, se a caixa agora for não metálica, o que vai acontecer? Ele vai detectar aqui a peça não metálica e vai mudar de posição aqui, ó, essa esteira vindo para cá, né? Que é o que ele está falando aqui, ó. Quando as caixas não forem metálicas, ó, caixa não metálicas, tem que ir para a esteira 2. Então o acionamento do cilindro vai aqui e vai vir para cá, né? Aí ele vai selecionar as caixas. Tudo isso utilizando aqui, ó, um botão S1, que entra lá em funcionamento contínuo. Só lembrando o que é funcionamento contínuo, ele vai e vem, né? Parando somente se esse mesmo botão for acionado. Ai. Bom, deu uma desligadinha aqui na internet. Voltou aí, pessoal? Parece que a minha internet não tá tão boa assim. Vocês perceberam, pessoal, que o circuito em si a gente vai criar juntos, tá? Para vocês tentar fazer, dificilmente sem a prática na sala, sem o software, né, vocês vão conseguir fazer. Nós vamos tentar fazer juntos aqui. Por exemplo, aqui o acionamento, né, desses cilindros, né? A gente pode aproveitar aí o mesmo sistema que a gente usou aí da lixadeira automática, tá? Pra gente fazer aí o nosso funcionamento, tá? Então aqui, galera, elaborar um programa no OB1, tá? Aqui ele está dizendo que tem que usar uma função de flip-flop, tá? FC1 na lista de alocação para o dispositivo. Essa parte aqui eu vou deixar para a gente explicar na hora. O que é, na verdade, elaborar o programa OB1, a gente já está na OB1 aqui, né? Por exemplo, aqui é a OB1, né? Se vocês analisarem aqui, ó, a gente já está na main OB1, tá? Então, eles estão pedindo para a gente criar algum programa dentro de uma outra função, né, de um bloco do sistema aqui que é chamado FC1. E a lista de alocação. O que é a lista de alocação, né, gente? Né? O que é a lista de alocação? Lista de alocação é as tabelas de variáveis aqui com seus valores. Então, por exemplo, se você vir aqui em PLC Tags, ó, isso aqui é a lista de alocação. Vou abrir para vocês verem aqui. Ó, Show All Tags. Então, isso aqui é uma lista de alocação, ó, onde eu tenho as entradas, as saídas, os seus comentários, né? Então, por exemplo, S1 quer dizer S1 quer dizer sair, botão liga. S2 quer dizer botão desliga, tá? Um Y2, solenoide de recuo. Isso aqui é a lista de alocação, tá? Que ele chama de lista de alocação para o Feiston, mas para o Siemens a gente chama de PLC Tags, né? Ou
tabelas de I/O, né? Que a gente chama, né? Tabelas de I/O no meu sistema, né? Beleza? É o Márcio que chegou aí. O Márcio chegou chegando, hein? Então, pessoal, nas próximas aulas a gente pode aplicar o conceito aí de uso aí. Olha só que legal, nesse projeto aqui, por exemplo, do exercício 7, a gente usa aqui, ó, dois sensores, ó. Um sensor capacitivo, que detecta a caixa não metálica, e esse sensor indutivo aqui, ó, ele detecta a caixa metálica, né? Então é muito legal esse sistema aqui funcionando para a gente aplicar os conceitos. No final, a gente vai ter outros exercícios, por exemplo, esse aqui que é uma ferramenta de corte de papel, bobinas de papel automática. E esse exercício aqui é show de bola, galera, porque a gente vai fechar todo o conceito de aplicação de CLP com pneumática, porque a gente vai usar no método cadeia estacionária para fazer aqui algumas sequenciamento de cilindros, né? Então, por exemplo, A mais, B mais, A menos, B menos. Isso aqui, na verdade, vocês vão ter noção para que serve essa diagrama de sequência aqui, A mais, B mais, A menos, B menos, que a gente aprendeu em SHP no ano passado. Então, por exemplo, isso aqui está referente a, por exemplo, a um sistema de transporte, né? Então, por exemplo, eu tenho dois cilindros e eles precisam trabalhar numa forma de sequência. Por exemplo, A mais seria avançar aqui esse cilindro para puxar essa caixinha que está descendo aqui para cá, né? Olha lá, ó. A mais, esse cilindro avança. B mais, esse cilindro avança. Então, por exemplo, a caixa tem que vir para cá, para essa base, para avançar o segundo cilindro e fazer ela cair aqui, nesse reservatório aqui. Então é A mais, B mais. O que vai acontecer agora? Tem que recuar o A menos e o B menos depois. Recuar é menos, né? Então A menos e B menos. Avançar é mais e recuar é menos. Nós vamos aprender isso aqui novamente. E aí a gente fecha essa lista de exercícios aí, tá bom? É o que eu tenho de proposta para vocês, para a gente aprender situações, problemas de sistemas automatizados utilizando CLP com sistemas hidráulicos e pneumáticos e enfim. Pessoal, na aula de automação 3 eu deixei também alguns vídeos para vocês. Inclusive essa aula de automação 3, os vídeos estavam falando sobre PID, que são os controladores muito importantes e muito utilizados aí nos sistemas de automação, que é o chamado controle proporcional, integral e derivativo. Dê uma estudada, assista os vídeos, né? Se tiver alguma dúvida, também pergunte para a gente tentar sanar essas dúvidas de vocês. Ele inclusive aqui, pessoal, ele está dentro dos nossos CLPs aqui, ó, né? Então, se por exemplo, você pode vir aqui, ó, na sua, deixa eu fechar aqui, voltar para main B1, né? Ele está dentro das instruções aqui, ó, do meu bloco, né? Então, eu posso chamar um PID aqui a qualquer momento que eu quiser, tá? Dentro desses blocos aqui, para eu fazer aqui a função de controlar uma variável, né? E assim por diante, né? Enfim, aqui eu vou... Depois eu explico melhor para vocês onde que a gente... Então, todas essas funções, por exemplo, já estão por aqui, né? Tem funções estendidas, né? Tem funções, né, que estão disponíveis aí para ser utilizados aí nas nossas aplicações aí do CLP, né? Por exemplo. Por isso que o TIA Portal é um pouco completo, porque ele tem muita coisa aqui, ó, né?
de utilização aí no nosso sistema, né? Várias coisas, muitos blocos, muitas funções que podem ser utilizadas aí para programação, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. PID Control, tá vendo, gente? Deixa eu ver. Aqui, ó. PID Control. Então aí você tem aqui os blocos PID Basic Functions. Então tá aqui. Standard PID Control. Então aí você tem todas as funcionalidades aqui para você utilizar um controlador PID, tá? Qualquer coisa a gente refaz aí o controle do vídeo do YouTube, né, que a gente passou para vocês, para ver se surgir alguma dúvida a gente esclarece de boa para vocês. Beleza, gente? Ficou bem claro aí nossa parte aí? Essa parte então a minha proposta em sistemas automatizados com vocês, depois que eu passei essa parte de NR12 e segurança e proteção de máquinas, né, que é tão importante, muito importante mesmo. Depois que eu passei isso para vocês, sobre a NR12, vocês vão ter agora que desenvolver junto comigo essa parte de sistemas automatizados e utilizando a lista da Festo como base, tá bom? E depois vamos fazer aqui as entregas das atividades, a entrega dos materiais. E não esqueça de entregar, por favor. Eu não tenho como dar presença pessoal se eu não entregar as atividades. Isso aqui é um regulamento, foi entregue pelo Centro Paula Souza através de um memorando. Então não há outra possibilidade de ter frequência se não fizer as atividades. E agora, pessoal, na parte de automação 3 também ficou lá em haver as atividades. Quem não entregou ainda, vai lá, entrega. Eu gostaria até de fazer um pedido. Eu vou lá postar lá na aula de automação 3, né, que agora é o horário da aula, né? Só para vocês terem ideia, pessoal, enquanto estava na aula junto com a divisão, essa aula de sistema automatizado era as primeira, depois das 9h30 e depois ela era depois das 11h30. Então agora não precisa mais porque não tem divisão. Então eu fiz o seguinte, essas duas primeiras aulas de sistemas automatizados, então depois eu passo o horário para vocês. Ela fica sendo as duas primeiras. Depois do intervalo, às 10h40, tem mais duas de automação 3. E só para a gente ter uma ideia, tá, de horário. E depois do intervalo, depois do almoço, tem aula de microcontrolador, tá bom? Obrigado, assim, por enquanto. A gente vai agora lá para disciplina de automação 3. Verificar se tem alguma dúvida. Vamos verificar se o pessoal já fez as atividades. Eu vou postar lá alguma coisa lá para vocês dar uma olhada. À tarde a gente volta aí com microcontroladores. Estamos falando agora da parte de analógicas, né, de circuitos de ADC. E aí a gente volta para lá, tá bom? Brigadão. Tenha um bom dia. Daqui a pouco eu tô indo lá, vamos tomar um café. Eu tô indo para a aula de automação 3, tá bom, gente? Obrigado. Valeu, Márcio. Valeu, Vitória. Obrigado, Rafael. Obrigado, Pedro, pela companhia.